Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, Ver para Aprender. Projeto de lei quer oferecer exames oftalmológicos nas escolas públicas. Balanço na saúde. CLDF debate economia em contratos do IGES e o andamento das obras das novas UPAs. Formando campeãs. CLDF debate incentivos para categorias de base do esporte feminino. Altas habilidades. Lei traz diretrizes para o atendimento a estudantes superdotados. Mercado inclusivo. Abril Azul reforça debate sobre empregabilidade de autistas no DF. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na última semana de março. Na sessão ordinária do dia 24, servidores de diversas categorias lotaram as galerias da Câmara Legislativa para cobrar valorização e reestruturação de carreiras. O deputado Gabriel Magno alertou que o prazo para o governo enviar projetos de recomposição salarial termina no dia 4 de abril. Já o deputado Max Maciel destacou o risco de greve no metrô, enquanto a deputada Deise Amarilho lamentou o caos na saúde pública. A crise financeira do BRB e a relação com o Banco Master voltaram a gerar críticas no plenário. O deputado Chico Vigilante rebateu as acusações do governador Ibanez Rocha de que a oposição fragiliza o socorro ao BRB, afirmando que a proposta do GDF para salvar o banco é inviável. O deputado João Cardoso também questionou o uso de terrenos públicos como garantia para a obtenção de crédito, apontando que muitas áreas possuem impedimentos ambientais e judiciais. O aumento de moradores de rua vivendo em barracas nas áreas públicas foi tema de discurso do deputado Tiago Manzoni. O parlamentar defendeu a retirada compulsória de ocupações em frente a casas e comércios e apresentou um projeto de lei com esse objetivo, batizado Restaurar DF. Segundo Manzoni, a rua não pode ser considerada um local de moradia digna. Na área de infraestrutura, o deputado João Cardoso cobrou providências da SEB para a iluminação pública. O distrital denunciou que só em Sobradinho, mais de 50 locais estão com lâmpadas de LED queimadas ou com defeito. Para o distrital, bastaria a SEB realizar uma vistoria para comprovar a precariedade do serviço. No dia 25, os servidores voltaram a tomar as galerias para acompanhar a votação de diversos projetos de reestruturação e de recomposição salarial. Entre as categorias beneficiadas estão os conselheiros tutelares, que terão recomposição salarial de 25%. Os distritais também aprovaram um reajuste do valor pago a título de serviço voluntário para os agentes da segurança pública do DF. O valor da hora paga aos policiais civis, penais e socioeducadores sobe de R$ 50 para R$ 95. O benefício também foi estendido a novas categorias. Por meio de emendas, o plenário garantiu o pagamento da indenização para policiais militares e bombeiros. Além disso, os servidores de atividades complementares que atuam no apoio à perícia médico-legal também passam a receber pelo trabalho extra. O pacote de valorização aprovado no dia 25 também contempla servidores da própria CLDF e do Tribunal de Contas do DF, com reajustes variando entre 3,5% e 5,25%, além da equiparação dos auxílios alimentação e creche entre os dois órgãos. O plenário também aprovou a criação de gratificações específicas para agentes e inspetores da Polícia Legislativa. Outra proposta aprovada pelos distritais beneficia a carreira de Planejamento e Gestão Urbana, que teve a nomenclatura de cargos alterada com novos requisitos de escolaridade para ingresso na categoria. A expectativa é que na próxima terça-feira, dia 1º de abril, novos projetos sejam analisados em benefício de outras carreiras do serviço público local. No dia 26, os deputados Gabriel Magno e Max Maciel repudiaram a decisão judicial que absolveu um acusado de estupro de vulnerável em Planaltina.
Para os parlamentares, o episódio é sintoma do machismo estrutural, que precisa ser combatido. Gabriel Magno prometeu levar o caso ao Conselho Nacional de Justiça. A semana também foi marcada pela homenagem da CLDF ao zagueiro do Vasco, Robert Renan, que recebeu o título de cidadão benemérito de Brasília. A indicação do deputado Max Maciel celebrou a trajetória do atleta como um exemplo de resistência e talento para os jovens da periferia. Natural de Ceilândia, Robert Renan se mantém conectado com suas origens, com planos de criar um instituto de apoio a jovens carentes. No último dia 26, a Comissão de Saúde da CLDF debateu a prestação de contas do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, o IGES-DF, e o andamento das obras de novas unidades de pronto atendimento na capital federal. Presidente da comissão, a deputada Deise Amarilho, questionou o modelo contratual do Instituto com a Secretaria de Saúde, que já possui 63 termos aditivos. Segundo o presidente do IGES-DF, o Instituto tem apresentado avanços significativos. Embora ainda existam gargalos e reclamações quanto aos serviços, Kleber Monteiro afirma que as unidades administradas pela instituição tiveram melhorias concretas. Entre elas, a gestão de insumos, com uma economia de mais de 18 milhões e meio de reais entre 2024 e 2025, com mais transparência nos processos gerenciais. Por outro lado, Monteiro admitiu atrasos nas obras de 7 novas UPAs. As unidades do Guará e de Águas Claras, por exemplo, previstas para abril, só devem ficar prontas em junho, enquanto as unidades da Estrutural de Sol Nascente e de Taguatinga deverão ser entregues em dezembro. Por fim, a conclusão da UPA de Arapoanga ficou para 2027. O balanço apresentado pelo IGES-DF revelou uma economia de 65,8 milhões de reais, montante que corresponde a 27% do total de contratos mantidos pela instituição. A análise das contas não pôde ser concluída no dia 26 e deve ser retomada no próximo dia 6 de abril pela Comissão de Saúde. Já estão abertas as inscrições para a 28ª edição do Troféu Câmara Legislativa. O prazo vai até o dia 24 de maio. O cadastro deve ser feito no site do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no link Participe. As inscrições seguem as regras do edital publicado pela CLDF. A Mostra Brasília premia exclusivamente filmes do Distrito Federal concluídos a partir de 2025. Os trabalhos selecionados concorrem a uma premiação de quase R$300 mil. Os vencedores serão definidos pelo júri oficial nas categorias de longa e curta-metragem, além de 9 categorias técnicas. O público da Mostra Brasília também participa da escolha. Os filmes concorrem aos prêmios de melhor longa e melhor curta-metragem pelo júri popular. Em 2026, o Festival de Brasília será realizado de 11 a 19 de setembro, com 9 dias de programação. Karen Antunes traz na bagagem 5 títulos mundiais no jiu-jitsu, mas por trás de cada vitória são inúmeros os desafios, especialmente em um esporte ainda dominado pelos homens. A falta de apoio no esporte para as mulheres eu acho que é o maior desafio. Por isso que é tão difícil ver outras mulheres chegando. É mais fácil parar pelo meio do caminho. A trajetória da lutadora mostra que a presença de mulheres no pódio pode inspirar outras a entrar nos tatames. A própria Karen é a prova disso. Eu não tinha noção de quão grande era o esporte. Eu estava começando me apaixonando por esse esporte. Então, quando eu vi outras mulheres, faixa preta, já competindo e ganhando, eu falei, eu quero ser assim. Eu quero ser uma faixa preta, uma campeã mundial um dia. A medalhista pan-americana de vôlei de praia, Ângela Lavalle, acumula títulos e continua a representar Brasília no esporte aos 44 anos de idade.
Assim como nos tatames, na areia, o desafio é ampliar o apoio e o incentivo às atletas. O que a gente vive hoje é o trabalho de muitas mulheres, né, que cooperaram na história. A gente sabe aí, quando você coloca aí numa pesquisa, você vê a dificuldade que foi do feminino realmente conquistar o que conquistou até hoje, né? E hoje o nosso desafio é ampliar isso e com certeza fortalecer essa nova geração, incentivá-los a praticar. Mas assim, é uma conquista ao longo das histórias, muitas pessoas, né, na natação, no vôlei, no futebol e outras tantas modalidades, né, que lutaram para que a gente hoje vivesse tudo isso que o esporte feminino tem nos dado. No plenário da Câmara Legislativa, essas trajetórias ganharam visibilidade. Solenidade proposta pela deputada distrital doutora Jane homenageou mulheres que movem o esporte. O evento destacou a necessidade de ampliar oportunidades e garantir mais apoio e incentivo à prática esportiva de alto rendimento. Nós sabemos que o esporte faz parte da vida das pessoas e a mulher não podia ficar de fora desse debate, dessa discussão. Trazer, por exemplo, como estamos trazendo hoje, mulheres do futebol, do jiu-jitsu, do futevôlei, de todos os esportes, é para fortalecer a nossa ideia de que mulher pode estar onde ela quiser, mulher pode ocupar esses espaços. A solenidade não reuniu apenas atletas experientes. Quem está começando também teve espaço, como esta jogadora de vôlei de apenas 14 anos. Existe desrespeito, ainda mais com a pele negra. Mulher com a pele negra tem mais desrespeito, humilhação. Eu espero que isso melhore. A maioria dos discursos no plenário reforçou a necessidade de mais representatividade, inclusive em práticas esportivas ligadas à cultura regional, como a capoeira. Como mulher negra e de um esporte negro, onde a gente ainda sofre muita marginalização e em grande parte dos esportes nós não somos reconhecidas e nem reconhecidos. E temos muitas mulheres ainda aí na luta para poder ter esse reconhecimento e o respeito que muitas ainda não têm. No final da solenidade, as atletas foram homenageadas com a entrega de moções de louvor em reconhecimento à força, talento e dedicação de cada uma delas no esporte do DF. Estes documentos registram capítulos íntimos da vida da Sheila, momentos marcados pela dor e pela falta de compreensão. Sheila é autista, mas ela só soube disso pouco tempo atrás, após uma jornada em busca de autoconhecimento, motivada por inúmeros episódios de assédio moral sofridos no ambiente de trabalho. Memórias que ela preserva neste dossiê, uma ferramenta de luta por reparação e também por ressignificação. Primeiro eles me adoeceram e depois era negligenciada a tal ponto que como se eu estivesse fazendo corpo mole e estivesse fugindo das minhas responsabilidades. Eu sabia que eu era competente, mas aquele ambiente ameaçador faz você se desacreditar em você mesmo. Esses gestores, eles precisam estar preparados não só para gerir processos, mas para poder, sem pessoas não tem processos. O que o órgão ganhou? Ganhou uma servidora que poderia estar colaborando, mas não está. Infelizmente, a Sheila não é um caso isolado. Dados do IBGE revelam o tamanho do desafio enfrentado por autistas no mercado de trabalho. O Brasil tem hoje entre 4 e 6 milhões de pessoas no espectro, mas 85% dessa população está desempregada. Eunice é psicóloga especialista no tema. Ela explica que o ingresso e a permanência de autistas no mercado ainda é dificultado por barreiras estruturais, desinformação e preconceito. O problema não é o autista, porque eu digo que é sempre uma parte das instituições de não conseguir entender o que é o autismo. O autista, ele tem a singularidade, são vários déficits, né? Dentre eles o mais complexo é a questão da comunicação.
E o autista, ele se depara com algumas dificuldades que são estruturais. Quando você tem um profissional que é autista, você tem que descrever o que ele vai fazer, tem que usar uma comunicação bem clara, objetiva, de preferência dentro de uma sequência, porque eles gostam de padronizar tudo, eles precisam entender a sequência das coisas, mas se você deixar e ele hiperfocar e for numa área de interesse, você não tem profissional melhor. O Abril Azul é um mês mundial de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Época perfeita para pautar a urgência de políticas de empregabilidade aqui no DF. Nesse cenário, a Câmara Legislativa exerce papel central, criando mecanismos reais de inclusão. Por meio de leis como a que criou o selo Empresa Amiga do Autista e também de fiscalizações rigorosas contra o capacitismo, a Casa atua para que o mercado de trabalho deixe de ser um ambiente de exclusão e se torne um espaço de acolhimento e de produtividade. Com isso em mente, a CLDF foi sede do primeiro Fórum da Empregabilidade e das Relações Profissionais Saudáveis para o Jovem e o Adulto Autista. Realizado em dezembro do ano passado, o evento promoveu palestras e debates para mostrar que, quando há suporte adequado, a neurodiversidade gera resultados positivos. Mais do que abrir vagas, o fórum focou na permanência, por meio do desenvolvimento de ambientes acolhedores e livres de preconceito. Gestores públicos que identificaram pessoas que pareciam problema, mas elas tinham o talento. E esse gestor soube aproveitar esse talento e, em muitos casos, essa pessoa autista se tornou o melhor funcionário no serviço público naquele departamento. O que a gente está tentando fazer aqui, promovendo esse fórum, é vendo iniciativas que estão sendo feitas mundo afora, tentando pegar referências positivas, tentando entender como que funciona cada etapa desse processo, tanto a nível de iniciativa privada, como também a nível de próprio governo, como que a gente pode atuar em cada secretaria para estar garantindo empregabilidade para as pessoas com autismo. Aos poucos, empresas e órgãos públicos começam a perceber que abrir suas portas para a população autista não é apenas altruísmo, é oportunidade. O SESC-DF é prova disso. A instituição mantém um projeto de empregabilidade para autistas, contando hoje com 10 pessoas diagnosticadas. Sempre que um funcionário se identifica no espectro, o SESC promove ajustes no ambiente de trabalho de acordo com as necessidades do empregado. O projeto foi muito bem validado, a gente precisa se adaptar, claro, trazendo a realidade deles para dentro das nossas unidades. Não há uma diferenciação específica na atuação deles. O que a gente percebe é a adaptação que a gente precisa ter, tanto da equipe quanto dos gestores, no acompanhamento das demandas de entrega. Geralmente são pessoas que têm foco muito grande, às vezes eles têm uma dificuldade ou não com relação aos barulhos, e a gente pesquisa e busca se adaptar a essa necessidade a partir de cada realidade. Diz o ditado: o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas essa sabedoria popular também poderia ganhar uma nova versão. Quando os olhos não veem direito, o cérebro não aprende. Isso se aplica nas salas de aula. O desempenho escolar pode ter relação direta com a saúde oftalmológica dos estudantes. Segundo esta médica, o ideal é que o acompanhamento com o especialista já comece bem cedo, logo nas primeiras horas de vida do bebê. Na maternidade tem o teste do olhinho, que é feito pelo pediatra, né? E se tiver alteração nesse teste do olhinho, obrigatoriamente tem que encaminhar para o oftalmologista. Isso quando bebê ainda. Se o teste estiver normal e se não tiver nenhum outro fator de risco, ainda assim a gente orienta a primeira consulta completa entre 6 e 12 meses de vida, sendo que pode ser adiado, mas obrigatoriamente entre 3 e 5 anos, toda criança tem que passar por um exame oftalmológico completo. Ela explica que na faixa etária entre 5 e 10 anos de idade, que são os primeiros anos da criança na escola, ocorrem 2 dos problemas de visão mais comuns: miopia e astigmatismo.
Tem alguns problemas que são um pouco mais graves, que podem ser identificados também e ainda tratados nessa idade, que são a baixa visão em um olho só, a diferença de grau muito grande entre um olho e outro, e tudo isso pode levar a um olho preguiçoso que só pode ser tratado durante a infância. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 20% das crianças em idade escolar podem ter algum problema de visão. Muitos casos sequer são diagnosticados. Para superar esse desafio, o deputado distrital Wellington Luiz propôs a criação da Política Distrital de Promoção Visual da Infância. A ideia é realizar triagem e exames oftalmológicos para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O texto também prevê a realização de treinamentos para professores terem a habilidade para identificar alunos que tenham dificuldade de visão. Principalmente nas escolas, as crianças têm, né, a saúde, uma saúde completa, mas especial nesse caso, saúde visual, que permita essa criança acompanhar bem os estudos, entender o que está acontecendo, isso é fundamental. E nós recebemos aqui muitos pedidos com relação a isso. Então o projeto foi criado em torno das necessidades da população. Isso é uma área extremamente sensível e os nossos jovens, as nossas crianças precisam, né, ter esse cuidado. Por isso surgiu a ideia de criar programas para que atendessem, né, as nossas crianças, né, na saúde visual. O projeto de lei foi apresentado em 2025. A comissão mais recente pela qual a pauta passou foi a Comissão de Saúde, onde foi aprovada por unanimidade. O texto segue agora para a votação definitiva no plenário da Casa. É consenso que a educação é o pilar do desenvolvimento de um país e do seu povo. Mas a qualificação escolar não se atinge num piscar de olhos. Requer tempo, esforço e nitidez dos projetos, intenções e ações do Estado e da sociedade. Aos 5 anos, Arthur já lê como gente grande. Os pais perceberam cedo que ele era uma criança fora do comum. Com 1 ano e meio, já conhecia todo o alfabeto. A leitura veio logo em seguida e de forma muito rápida. Foi aí que a família decidiu buscar ajuda especializada. A avaliação confirmou as suspeitas. Arthur tem indicativos de superdotação, como a facilidade no aprendizado. Desde então, os pais tentam dar ao filho os estímulos que ele precisa para se desenvolver. Mas encontrar suporte para uma criança superdotada não tem sido uma tarefa fácil. Realmente não há um manejamento, acho que não há profissionais qualificados, assim, né, para tamanha demanda. Tem muito, assim, para autista, TDAH, mas o superdotado não. Ele fica carente, assim. Então ele fica carente na parte da saúde, da educação, da cultura. Arthur está matriculado em uma escola da rede pública de ensino do DF. Ele aguarda uma vaga em uma das salas de recursos específicos, com atendimento especializado para altas habilidades e superdotação. No DF existem atualmente 113 salas desse tipo, que atendem tanto estudantes da rede pública quanto da rede privada. O número não é suficiente para suprir a demanda. Muitas famílias, inclusive a do Arthur, relatam uma longa espera para conseguir uma vaga. A Escola Classe 64, em Ceilândia, é um dos polos de referência nesse atendimento. Só ali são 200 estudantes sendo acompanhados nas salas de recursos. Nós atendemos aqui escolas públicas e particulares, numa proporção de 10% das nossas vagas para as escolas particulares. Então, hoje nós temos uma lista de espera, nós não temos como atender todos os estudantes que nos procuram, as famílias elas procuram também por esse atendimento, não só as escolas. Então, é feito um encaminhamento, uma indicação desses estudantes através de uma ficha, eles deixam essa documentação aqui e, no momento, a gente não tem vagas disponíveis por conta dessa lista, que é uma demanda bem alta. Para tentar mudar esse cenário, a Câmara Legislativa aprovou uma lei com diretrizes específicas para o atendimento a estudantes superdotados. A ideia é ampliar as vagas
e capacitar mais profissionais para lidar com esses alunos. A proposta é da deputada Paula Belmonte. Muitas dessas mães chegam aqui sofridas, porque as crianças muitas das vezes não têm esse apoio da escola, do pedagógico da escola, não por falta de querer do professor, mas muitas das vezes por falta de formação do professor ou pessoas disponíveis para que isso aconteça. E a lei traz essa oportunização para essas crianças, para que elas possam desenvolver e nós termos uma sociedade mais equilibrada. A lei vem também para tentar solucionar a questão da falta de dados concretos e unificados e também a subidentificação com relação à quantidade de pessoas superdotadas ou com altas habilidades aqui no Distrito Federal. A ideia é criar um cadastro único distrital para poder mapear essas informações. Dados da Secretaria de Educação apontam 864 estudantes identificados com altas habilidades e superdotação na rede de ensino. Cerca de 1.050 frequentam as salas de recursos, 10% deles vindos das escolas particulares. Mas há um problema que vai além da falta de vagas. Esta psicóloga especialista em superdotação aponta outra falha: a falta de transparência no acesso ao atendimento. Na rede pública tem uma fila de espera enorme, né? E a rede privada, são pouquíssimas as instituições que oferecem qualquer serviço, seja de identificação como de atendimento às necessidades de aprendizagem desse grupo de estudantes, né? Então, esse cadastro único, ele vai talvez esclarecer a urgência, a grande demanda que a gente tem é a urgência de atender a essas crianças. Sofia tem 10 anos e desde os 7 frequenta a sala de recursos na Escola Classe 64 de Ceilândia. Ela estuda na Escola Classe Setor P-Norte, no Sol Nascente, e conta como o contraturno uma vez por semana tem feito a diferença no aprendizado. Quando eu entrei aqui, eu nem era muito interessada em astronomia, nem sabia muito. Aqui eu aprendi mais sobre astronomia, que foi o assunto que eu mais gostei. Não só o sistema solar, mas sim eu desenvolvi mais sobre, pensar mais, ter mais raciocínio lógico, ter mais criatividade. As características cognitivas dessas crianças, elas têm um padrão. Elas aprendem mais rápido e com mais profundidade. As características socioemocionais, elas são diversas. Não existe padrão. E essas crianças precisam ter um currículo flexível e que o Estado precisa ajudar nesse sentido, né? Para elas ingressarem mais cedo na universidade, dentro de todo um acompanhamento, com estudo de caso, com profissionais envolvidos para garantir a saúde mental dessa criança, né? Não colocá-la em vulnerabilidade. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.